Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para mais uma edição do nosso Chá da Tarde, que é um momento em que a gente pode conversar sobre temas diversos, né, importantes para a sociedade. E nós sempre convidamos pessoas que são influentes na área, têm uma atuação vasta, né, e temos a oportunidade de conversar um pouco, conhecer, nos aprofundarmos sobre diversos assuntos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a promoção da diversidade, a valorização da cultura negra, que é um tema extremamente importante em nossa sociedade. Temos um convidado ilustre hoje aqui, o secretário de Cultura de Maringá, Vitor Simeão. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui conversando com você. Ele vai se apresentar melhor, mas ele, entre outras coisas, é jornalista, está mestrando em ciências sociais, é ganhador de diversos prêmios na área da cultura, tem aí uma atuação vasta na área da cultura na cidade. É um prazer estar aqui com você hoje. Seja muito bem-vindo. Olá, Itamires, o prazer é todo nosso. Muito obrigado pelo convite, à instituição, aos trabalhadores e trabalhadoras aqui presentes. Vamos conversar. Sim. E aí, para a gente dar start, né, na nossa conversa, você pode se apresentar um pouquinho melhor, falar um pouco sobre a sua trajetória e falar também sobre, né, como você encontra a área da cultura, o que é que você entende pela cultura negra, né, qual que é a importância de discutir esse tema, como iniciar um pouco essa discussão para a gente. Nossa, difícil a gente se resumir. Vou tentar ser prático, direto e objetivo. Eu me chamo de forma completa João Victor da Silva Simeão. Meu nome é de batismo, nasci em Umuarama em 1994. Sou, portanto, um jovem, inclusive dentro do ECA ainda. Até os 29 anos nós somos considerados jovens. E vivo em Maringá há 15 anos. Eu venho de uma família pobre, simples, periférica, sem estudo. Nós fomos criados trabalhando desde os 10 anos de idade. Primeiro como funileiro, eu catei latinha, fiz bastante coisa. E sempre na escola pública. E a educação nunca foi prioridade numa família que precisava primeiro trabalhar, que é a realidade de muitas famílias no nosso país ainda. Se não havia educação, também não havia livros em casa. Então, tipicamente, família do começo dos anos 2000, o que nós tínhamos de livro era a Bíblia, como boa parte das famílias brasileiras no Brasil. E eu não me identificava com nada ligado à educação, aos livros, nem coisas relativas a isso. E por uma série de fatores, e principalmente por eu ter sido um péssimo aluno na escola regular, os livros caíram na minha vida. Resumo a história. Eu sempre gostei muito de bagunçar, de conversar, de conhecer pessoas, e como não havia na nossa família a ideia de que a educação era transformadora, nós pensávamos que tinha que trabalhar. Esse era o nosso futuro, nós tínhamos que trabalhar e acabou. Até que na quinta série, então por volta ali de 2004, 2005, por conta desses problemas que eu tinha na escola pública, eu estava no colégio da Camal, eu ia ser expulso dessa escola. E um dos motivos era bagunça e pequenos delitos que eu cometia dentro da instituição. E aquela escola era aquela escola pública clássica, no sentido de ser de centro. E numa cidade como Moarama, hoje não acontece mais isso, pelo menos eu não vejo. Normalmente as mães ficavam 2, 3 dias na fila. Vocês têm essa imagem assim, dos anos 90, começo dos anos 2000, para pegar a matrícula na escola pública? E minha mãe negociou, digamos assim, com a escola: "Ó, não expulsa meu filho, ele precisa estudar". Aí a escola falou: "Olha, não tem condições de continuar com ele na sala nesse momento, os professores querem matá-lo, ele atrapalha todo mundo". Falavam que eu pegava muito rapidamente as coisas, aí eu fazia a tarefa, sempre fui um aluno mediano em sentido de nota. O que eu gostava eu tirava nota muito alta, mas eu gostava de pouca coisa. E aí a escola falou assim: "Olha, o castigo para ele não ser expulso então é ficar na biblioteca". Esse foi o castigo, esse era o castigo da escola pública. E na biblioteca, nos 2 primeiros dias, eu estava lá emburrado, assim, parado, até que uma bibliotecária, eu não lembro o nome dela, infelizmente, mas eu lembro da voz dela. Meu nome, João Vitor da Silva Simeão, ela me chamava de João. Ela falou assim, eu lembro da voz dela, do timbre da voz dela. Ela falou assim: "João, você fica aqui sem fazer nada? Pega um livro para ler". Eu falei: "Aqui pegar livro, não gosto de ler", aquela coisa, né, eu não gosto de ler. É igual quando a gente come alguma comida diferente, né, ou antes de comer você fala: "Não gosto". Como é que você não gosta se você não comeu? Porque é isso também que, de forma geral, a estrutura faz com a gente, né, periféricos e afins, né, coloca uma ideia de que você não gosta, porque você nunca teve acesso. E, se possível, não te dá acesso também. Ela insistiu tanto, eu falei: "Tá, que livro você quer que eu leia?". Ela falou: "Olha, tem um livro aqui que tá saindo bastante. A molecada da sua idade gosta.
É de um menino órfão que mora na casa dos tios e descobre bruxo. Você descobre bruxo. Era Harry Potter. E aí eu tinha que ficar um mês de castigo lá, 3 semanas. Eu comecei a ler. Então eu li Harry Potter numa tacada, assim. E a partir disso eu começo a me aproximar da literatura, da leitura. A história é mais longa, mas resumidamente, nesse momento é isso. E tem uma fase da vida que a gente não gosta muito dos nossos pais, né? Os nossos pais querem bloquear a gente de tudo. E eu achava que meu pai era um cara muito distante também. E eu lembro que eu pensei assim, estrategicamente, não com esses termos, mas que eu poderia me aproximar do meu pai, talvez se eu lesse coisas que eram relativas aos temas dele. Então ele gostava de Beatles, gostava de Elvis, e tinha uma coleção de livros assim na escola. é, por eles mesmos, era o nome da coleção. Então, assim, Elvis por ele mesmo, Beatles por eles mesmos. E eu comecei a ler. Eu participava da igreja também, a igreja tinha um grupo de estudos tal. Comecei a me firmar em relação ao livro e tinha uma questão utilitária. Eu encerro essa parte da minha biografia, que é eu era gordinho, cabelo enrolado, sofria bullying, a gente não entendia que o termo era esse. E eu era meio diferente do que era padrão naquele momento. Então eu falei assim, pô, eu sou feio, então vou ser inteligente. E eu, estrategicamente, assim, eu falei, vou ser inteligente. Aí comecei a estudar mais, comecei a, enfim, alcançar algumas coisas, comecei a ter namoradinhas na escola também, que era muito importante naquele momento. E a educação entra dessa forma. Aí, em relação à cultura negritude, periférico, então eu ouvia muito rap, mas consumia muito música estrangeira na época, era o que tocava nas rádios. Até quando a gente mudou para Maringá, eu começo a. Quando a gente mudou para Maringá, eu tenho pouco acesso a livros novamente e a amigos. E aí eu descubro que existem sebos aqui e começo a mexer com livros e afins, e a gente depois avança nesse sentido. Eu vou na faculdade por um erro, assim, eu caio na faculdade num erro de percurso da vida. E, resumidamente falando, a educação me transformou. Eu acho que se eu fizesse um podcast só sobre minha vida, eu ia levar umas 5 horas aqui. Tentei resumir. É muito interessante, né? A sua história, ela reflete diversas histórias de pessoas negras pelo país, né? Que não têm, acabam acidentalmente, na maioria das vezes, tendo acesso, né, à leitura, à cultura de maneira geral. E aí pensando nesse processo mesmo de alijamento da cultura negra historicamente no nosso país, né, de como foi subjugada, como é tratada como não cultura, muitas das vezes, né, existe a cultura e existe aquilo que não é cultura. Então, pensando nisso, como que você enxerga, né, a cultura negra hoje, quais são os principais desafios, né, como a gente pode pensá-la e pensar também nessa valorização desse processo da cultura negra enquanto cultura, né, como construtora do nosso país, participante da sociedade de maneira geral. Excelente pergunta, Itamires. O tema da cultura negra perpassa a minha vida desde que eu era criança, mas eu me identifico, eu passo a me identificar, eu passo a me entender como homem negro com 15, 16 anos, assim. Inclusive porque tem as relações familiares e a questão racial no Brasil. Primeiro, a gente é muito filho de Gilberto Freire, né? A democracia racial, tá tudo bem, não. Ainda bem que nós somos brancos, negros, indígenas, europeus e tal. Uma grande falácia. Enquanto construção teórica, acho que dá para ter uma discussão, enquanto antropologia tem uma discussão, mas a realidade é que a gente sofre. E eu sofri racismo durante muito tempo. Ainda sofro hoje, mas em grau bem menor. Mas eu não identificava isso. Eu não sentia isso. Aí com 15, 16 anos aqui em Maringá, eu me identifico como homem negro. Assim, eu falo, peraí, por que eu vou em shopping e me seguem? E tinha aquela ideia, a minha mãe não se identifica como negra e meu pai é branco. Meu pai é branco. Só que o meu avô, pai da minha mãe, ele é negro. Era, morreu. Escuro. E ele tinha recordações de que ou bisavô dele ou tataravô era escravo. Ele falou: "Ó, eu vi essas histórias." Só que quando ele casa com a minha avó, casou com a minha avó, e minha avó. Nós somos pobres, né, gente? Pobre não tem história, né? Então eles não sabem de onde eles vieram. A minha avó era branca, do nariz fino, cabelo muito liso e olho azul. E ela veio do Pernambuco, então muito provavelmente ela tem alguma ascendência holandesa em algum momento da vida. E nisso a família, com milhões de aspas, embranquece. E eu, de todos os primos, acho que tem o Cleiton também, sou um dos pardos ali. Só que me chamavam, minha família, de negão tal, quando era criança, mas eu sempre achei que fosse algum apelido carinhoso, que também é uma outra discussão. E eu não me identificava, não me sentia como negro, assim, porque eu sempre pensava, olha, negro é quem tem pele escura e tal, mas, pô, mas esse meu nariz, essa minha boca, esse meu cabelo?
Quando eu venho para Maringá, eu começo a me identificar e começo a me organizar com leituras em relação a isso. E hoje, para quem está nos acompanhando, eu me identifico, eu sou um homem negro. Se quiser fazer a discussão social teórica dentro da classificação do IBGE, negro é uma categoria que tem pretos e pardos, eu estou na categoria parda, e me identifico, me apresento e tenho muito orgulho de quem eu sou e da minha ancestralidade, do meu histórico em relação à negritude. Contei tudo isso para chegar na parte da cultura. De forma geral, nós, pessoas negras, construímos esse país, nós somos os melhores no futebol, na música, em absolutamente tudo, mas nós não ocupamos os espaços de poder. E aí, quando eu vou para a faculdade, eu começo a me teorizar em relação a isso. Pô, mas por que isso? Por que aquilo? Por que não tem? Por que não sei o quê? Isso no primeiro curso. Eu fiz graduação em jornalismo, fui bolsista em jornalismo. E ok, fazia algumas discussões, principalmente por meio da cultura, em matérias que eu escrevia sobre população negra, arte e afins. E aí eu vou para ciências sociais, eu fiz 2 graduações. Aí as ciências sociais, tchum, abre minha cabeça, assim, abre. Aí vem Bell Hooks, vem. Não, o próprio Gilberto Freire, quando ele escreve algumas coisas meio racistas, fala: Meu, isso aqui tá um pouco errado. Aí depois você lê o Abdias Nascimento, que faz o contraponto. Depois nós vamos para literatura com Conceição Evaristo. E você começa a identificar e materializar algumas faltas, alguns problemas. E aí, quando eu chego à Secretaria de Cultura, com toda essa bagagem, com todo o meu histórico de sofrimento por meio do racismo, dos problemas que nós, população negra, temos em relação ao nosso país, vagas de emprego, ocupação dos espaços, a gente chega e fala assim, ó, temos que mudar algumas coisas de cara aqui na cultura em Maringá. Então, no meu primeiro mês de trabalho, em janeiro de 21, nós criamos cotas ou pontuações diferentes para populações negras, indígenas, ciganos ou pessoas com deficiência. Colocamos isso depois em todos os editais. Nós também trouxemos questões de acessibilidade, então Libras e outras formas nos nossos projetos, que eu falei, temos que começar a pensar de forma acessível para grupos e minorias políticos sociais. E eu gosto de fazer essa definição e pensar que nós somos maioria, mulheres, pessoas negras e afins, mas social e politicamente falando, não. Nós não acessamos os espaços de poder. Em Maringá, nós somos 30% da população, né? Nós, população negra. E aí nós começamos a trazer o movimento negro para dialogar, mulheres, indígenas, criamos formas de acessibilidade dessas pessoas, de acesso das pessoas às nossas atividades. Fizemos muita defesa, então, nos discursos, em todos os espaços que nós ocupamos, nós falamos sobre isso, e o resultado tem aparecido, desde a maior participação dessas pessoas nas nossas atividades, o aumento do fomento a esses segmentos. Nós trouxemos Majur, esse Brandão e shows gratuitos históricos. Temos trabalhado muito com a política de descentralização da arte e da cultura também, porque o trabalho é longo. Então, não adianta também só fomentar um grupo negro, pessoas negras, artistas negros. Nós precisamos também ir para as periferias para levar as atividades. Então, nós criamos o circuito do samba. Nós estamos a cada 2 meses na Praça Zumbi dos Palmares, que fica lá no conjunto João de Barro, é uma das regiões mais pobres de Maringá, com atividades para o pessoal. Descentralizamos também para os distritos e afins. Então, temos trazido essa população vulnerável para participar das ações da cultura e fazemos aquilo que um outro homem negro já disse, Milton Nascimento: o artista deve ir aonde o povo está. E o resultado tem aparecido. Nós temos enegrecido a cultura, temos avançado muito e, se der tudo certo, temos ainda mais 1 ano e pouquinho de trabalho e vamos fazer muito mais. Sim. É notório, de fato, né, o quanto a área da cultura ela vem sendo mesmo fomentada na cidade, as ações muito importantes mesmo, como você falou. Historicamente, nós fazemos cultura, mas não ocupamos os espaços, né, de gestão, da formulação. E hoje você ocupa esse espaço e é possível perceber mesmo as ações que têm sido feitas nesse sentido, né. E aí pensando nessas ações e do como você entende também a importância, da valorização da cultura negra, enfim, do fomento, né, à cultura negra, como essas ações elas podem aí contribuir, levando em consideração também a sociedade que a gente tem, a atual conjuntura, podem contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade igualitária, né, com mais equidade, pensando aí na diversidade de pessoas que compõem a sociedade de maneira geral, né. Naturalmente, nós temos medo do desconhecido. Então, quando a gente não conhece, a gente acha. Tem sempre um pé atrás, de forma geral. Em relação à população negra, especificamente falando, nós sofremos quase 400 anos de escravidão. E as pessoas acham que em 100 anos você resolve o problema. Eu sei que eu tô. Os professores que me perdoem, mas
fazer aqui um assassinato na reflexão como um todo, mas imagine que você passa 300 anos de escravidão, quase 400 anos, né? E de repente fala, não, acabou aqui, acabou a escravidão, tô, agora toca a sua vida. Como é que você resolve isso? É um raciocínio tão simples, gente. Não te deram estrutura, não te deram oportunidade, te deram nada. Tanto que existem depoimentos de pessoas negras que falam, olha, melhor era quando eu era escravo, né? Porque pelo menos eu tinha casa e comida. Olha que absurdo. Dizendo tudo isso pelo quê? Então, nós temos valorizado a política pública de cultura em relação à população negra para que as pessoas entendam que existem fazedores e fazedoras de cultura negros e negras aqui na cidade, que são bons artistas, eles valorizam não só a ancestralidade, como eles estão também cantando pop, cantando outros gêneros, entre milhões de aspas, que notoriamente nós não ocupávamos antigamente. Isso também é circular dinheiro na mão das pessoas negras, é a economia da cultura chegando às pessoas negras. E mais do que isso, a própria representatividade. Eu me lembro que, quando eu era criança, assistindo aqueles filmes clássicos de Hollywood, é, com raríssimas exceções, você não via um protagonista negro, uma mulher negra nas posições de poder. Então você não se identificava. Tá, eu vou ser o mordomo, eu vou ser o bandido, eu vou ser o cara sempre armado. E fomentar essas ações culturais é também pegar aquela criança negra de um bairro periférico, ou mesmo de um bairro classe média, e mostrar para ela assim, ó, você pode ser artista, você pode fazer outra coisa, você não precisa necessariamente ser como eu fui, o catalata, ser funileiro, técnico de informática, auxiliar de balcão, sem desmerecer nenhuma dessas profissões. Eu acho que primeiro que me ajudaram a pagar minhas contas, aprendi a ser um cidadão por meio desses trabalhos, mas nós podemos avançar muito mais. E eu me lembro da Conceição Evaristo, quando ela fala sobre si mesma, no sentido de hoje, uma mulher negra, periférica, como um dos destaques da literatura nacional, mas, salvo engano, ela tem pouco mais de 70 anos agora e ela conta, ela precisou, foi mãe solo, sofreu, enfim, ela precisou passar dos 60 anos de idade para ter o trabalho reconhecido. Ela, depois de mais velha, terminou o doutorado, tudo isso aconteceu depois. E ela reflete sobre como que a estrutura é desigual nesse sentido. Nós, pessoas negras, para conseguirmos fazer alguma coisa, tipo um doutorado, a gente se esforça muito para chegar naquele ponto, enquanto outras pessoas ou a população não negra tem uma base diferente. Não tem como usar isso como igualdade. Não podemos usar isso como igualdade. E não podemos pegar pessoas como a Conceição Evaristo ou outras pessoas negras de destaque e falar assim: bom, se eles conseguiram, a gente consegue também. A meritocracia, num país como o Brasil, dada a estrutura e a realidade que nós temos, não existe. Secretário, gostaria de agradecer imensamente as contribuições que você trouxe, as reflexões, certamente são muito importantes, né, para a gente pensar não somente a área da cultura, mas refletirmos mesmo sobre a sociedade que a gente vive, né, a estrutura desigual que a gente está colocado, e pensar mesmo perspectivas futuras, né, e como avançar nesse debate, e as reflexões que você trouxe caminham nesse sentido. Então, eu queria agradecer imensamente, em nome do UNICEV, a sua participação, dizer que é um prazer te ouvir e tê-lo aqui com a gente hoje nesse chá da tarde. Tamiris, eu agradeço as perguntas, o diálogo, agradeço a quem nos acompanhou até agora e dizer que nós estamos à disposição. Sempre importante fazer o debate sobre cultura, ocupar os espaços, falar sobre negritude e fazer a diferença na vida das pessoas. Para quem quiser nos acompanhar ainda mais, estamos nas redes sociais enquanto Secretaria de Cultura de Maringá, ou então Victor Simeão nas redes sociais também, para a gente dialogar, construir e continuar fazendo a diferença aqui em Maringá. Muito obrigada, gente.